Contigo sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Já chega clicando no gostei, se caso ainda não for inscrito, se inscreve e nos conta também de onde você está nos acompanhando e me responde uma coisa. Agora, o duelo é entre vilões, entre Samantha e a Salma. Na sua opinião, quem é a mais bonita? Deixem sua opinião e também não se esquece de nos contar de onde você está nos acompanhando. Agora vamos para o capítulo de hoje que está bombástico. Geraldo está no Hospital Vegas conversando com a enfermeira principal de lá, autorizando a cirurgia de Pablo. Nisso, chega Leonardo da cirurgia, em meio à cirurgia, para conversar com o Geraldo diante de Luz e de Abel. O Leonardo informa para o Geraldo que eles estão precisando de um cardiologista lá na cirurgia e que não há ninguém com a especialidade que o Geraldo tem. Geraldo, de prontidão, diz que vai ajudá-los. Nisso, o Geraldo então se prontifica e sai, deixando então Abel e Luz angustiados sem saber o que está de fato acontecendo lá dentro da sala de cirurgia. Guigo está muito mal pelo que aconteceu com sua mãe e seu padrasto e pior ainda pelo que o seu pai acabou de fazer. Nancy chega para consolar o menino e pede para que ele fique tranquilo, pois tudo vai dar bem no final. Aí o menino diz que não consegue acreditar que o seu pai fez aquilo e agora está angustiado, querendo então informações de como está a sua mãe e o Pablo também. A Nancy pede para que o menino entre para casa e se alimente um pouco, para que quando eles tiverem alguma informação do hospital, eles também estejam bem para isso. Aí o menino diz que não quer comer nada, ele quer ficar ali mesmo na escada. A Nancy diz que isso não é o correto, o certo seria ele se alimentar e ficar bem forte. Ela também gostaria de estar lá no hospital, mas só é permitido então a entrada de poucas pessoas lá e que se eles fossem para lá, talvez atrapalhasse mais do que ajudar. Guigo então compreende isso. A Nancy gentilmente diz que vai preparar uma boa comida para o menino ficar forte, pois ela não quer então causar mais problemas para a Luz, que está agora lá no hospital cuidando do Pablo. O menino então começa a entender a gravidade de toda a situação e então concorda com a Nancy e assim ele entra para casa. Luz, em seu total desespero diante do que aconteceu no dia do seu casamento e pela fatalidade do que aconteceu com o Pablo, ela entra no desespero só para conversar com Ângela, que é sua melhor amiga. Ela então corre e abraça a Ângela e então começa a choradeira, falando então tudo o que lhe aconteceu. Ângela fica muito angustiada e diz para a amiga ter fé, pois Pablo vai sair dessa. A Luz então começa a chorar e diz que não conseguia acreditar que o Félix pudesse então tentar tirar sua própria vida. Aí a Ângela então pergunta o que foi que de fato aconteceu lá. Então a Luz começa a explicar que o Félix não foi lá para tirar a vida do Pablo e sim a dela, pois ele gritou para todo mundo que se ela não ficasse com ele, também não ficaria com ninguém. E agora o Pablo está ali naquela cama vendo a hora perder sua vida. Ângela pede para que a Luz tenha mais fé em Deus, pois Deus é com eles e que tudo vai se resolver. Luz pede desculpa para a Ângela por chegar daquela maneira ali chorando, mas ela não está conseguindo se conter e pede desculpa, pois ela sabe que sua amiga acabou de dar à luz e o estado de saúde da Ângela ainda não é bem. E do nenê é bem pior porque também corre risco de vida. Ed também chega para perto de Luz e de Ângela e fica ali então fazendo carinho nas duas, pois todos ali estão precisando de um pouco mais de paz, diante de todas as situações que estão envolvendo todos eles. Nancy conseguiu convencer a Guigo a comer um pouco. Nisso, ela faz algumas ligações de seu trabalho e em seguida ela recebe a ligação de Abel, que está muito angustiado com tudo que está acontecendo. Ele fala para a amada que se ele pudesse, ele ia atrás do Félix agora e tirava a vida dele naquele momento. A Nancy diz então para ele não fazer isso, pois o Pablo vai precisar dele ali no hospital e se por acaso o Abel fizer isso, então indo buscar o Félix fazendo justiças com suas próprias mãos, eles terão outro problema também a resolver. Nancy então pede para que o Abel seja forte diante de todas essas situações. Ela entende que não está sendo nada fácil e a única coisa que ela pode fazer é desejar que tudo se termine bem. Abel então chorando diz que gostaria muito que a Nancy estivesse ali no hospital para que lhe pudessem então lhe dar um abraço bem forte.
Nancy diz que também gostaria, mas ela vai continuar ali onde ela está, torcendo para que tudo venha dar certo, pois de longe ela também estará ajudando. Mas ela também conta para o Abel que também gostaria de estar lá bem pertinho para poder ajudá-lo. Abel então fica muito mais angustiado, conversando com ela, desabafando todas as suas dores. Nancy diz então para ele chorar tudo o que ele tiver de chorar, e ela vai orar para que tudo venha dar certo. Nisso, Guigo se aproxima e então os três começam ali a orar no pé então da Virgem, pedindo para que o Pablo se recupere logo e que a cirurgia seja um sucesso. Em sua casa, a Samantha não está nada bem. Ela já bebeu todas que tinha para beber, depois que soube que o filho da Ângela com o Álvaro nasceu. O Oscar liga para ela para dar informações a ela sobre como está o estado de saúde de Ângela e do bebê. Ele conta para a Samantha que o estado de saúde do filho de Álvaro não é nada bem. O menino ainda está em sérios riscos. A Samantha então deseja que o menino morra. Aí então o Oscar não gosta muito disso e repreende então a Samantha. A Samantha diz que é o que ela deseja, que todo mundo morra, que todo mundo suma. E então ela desliga o telefone muito revoltada e continua então com sua bebida em suas mãos. Ela sai chorando até que então ela esquece que tem uma escada ali e tropeça então com a cara no chão. Ela começa então a gritar mais ainda, então revoltada que tudo aquilo é culpa da Ângela. A sua funcionária se comove em ver a Samantha lá no chão, gritando, chorando e bêbada, e tenta ajudar de alguma forma a Samantha, que manda então ela desaparecer de sua frente e diz para ela que ela deseja que todo mundo morra, que todo mundo suma, e continua então ali gritando, parada no chão, chorando bastante, porque ela agora acredita que seu casamento com o Álvaro de vez acabou, pois ela não consegue engravidar para poder fisgar então o Álvaro para sua vida. A Samantha até tentou engravidar do Dário para ver se poderia dizer então que esse filho era do Álvaro, mas também não fluiu. A Samantha não conseguiu engravidar a tempo e agora o bebê da Ângela nasceu. Com isso, ela acredita então que o fim do seu casamento com o Álvaro chegou. Salma conversa com Mirtz ao telefone, falando que está colocando todos os planos delas duas em ação a partir de agora. A Mirtz entregou para Salma uma pastilha que fizesse com que ela ficasse um pouco tremendo e sentindo frio. Aí agora a Salma está então passando um pouco mal diante disso tudo. Ela começa a conversar então, quando ela nota que o Leonardo acabou de chegar do hospital, ela começa então a fazer toda aquela encenação de que realmente está se sentindo muito além do que mal. Só que ela não conta o que foi que ela e a Mirtz então andaram aprontando. Leonardo então e ela começam uma breve discussão, porque a Salma quer que o Leonardo fique em casa, mas o Leonardo diz que precisa retornar para o hospital porque há muitos pacientes lá precisando dele. Tanto a Ângela, que acabou de dar à luz, o filho dela, que está com um problema muito sério, o Pablo, que também teve o casamento cancelado por causa do Félix, fora outras pessoas também. Aí a Salma conta para o Leonardo que ela também está precisando dele, tanto ela quanto a Neném, e diz que não está se sentindo muito mal. Nisso, o Leonardo chega para perto da Salma e olha então a temperatura e vê que ela está tremendo. Ele então senta-se perto dela e ela começa a dizer que tudo que ela mais precisa nesse momento é do abraço e do carinho dele. Leonardo então fica ali então olhando para ela e diz que precisa levar ela até o hospital para fazer alguns exames. A Salma não quer ir para o hospital, pois ela sabe que tudo aquilo ali é encenação. E então ela diz para o Leonardo que ela não vai, pelo menos não hoje, e tudo que ela quer é ficar ali deitadinha perto dele. Duarte vai visitar a Ângela em seu leito, lá onde ela está internada no quarto de hospital, levando então um papel onde ele precisava assinar para dar então um certificado sobre a enfermagem que ela está cursando lá no hospital, onde ela também quer ser doutora.
Ele chega lá para conversar com ela, mas o final dessa cena será para lá de emocionante e comovente também, onde o Duarte pedirá perdão então a Ângela por todas as coisas que os dois tiveram nos últimos dias e diz que com ela ele aprendeu bastante. Duarte chega então questionando a Ângela, perguntando por que ele deveria assinar aqueles papéis a uma mulher que tudo questiona, que não aceita o não como resposta. Aí a Ângela diz que ela lutou muito para chegar até lá. Aí então o Duarte diz que sim, ele sabe o quanto ela lutou, mas me deu uma boa razão para que eu tenha que assinar esses papéis, uma boa razão para onde o médico assina então uma autorização a esse nível, a esse porte para uma enfermeira. Ângela então diz para o Duarte que ser enfermeira é uma profissão tão digna quanto ser médico também. E que ela é uma enfermeira certificada e que um dia ela será então uma doutora certificada também. E que ela levará saúde e também tratamentos médicos para aquela cidade onde ela cresceu, que lhe deu tanto amor e apoio. E diz que ela vai realizar o sonho dela de ser uma médica um dia e que ela vai levar então a promessa a cumprir, aquela promessa que ela fez àquela gente, aquele povo dela de um dia abrir uma clínica digna na sua cidade. Duarte então questiona a Ângela o que tem uma mulher que acha que pode percorrer o mundo, mostrando então tudo que ela tem a mostrar no sentido de saúde, de educação, essas coisas todas. Uma mulher tipo você. Aí então a Ângela diz que ela prefere se calar, ela não quer continuar com essa discussão com ele, pois não vale a pena. Aí então o Duarte começa então a maneirar com ela e mostrando então um reviravolta na vida da Ângela a partir de aqui. Ele então pergunta o que é que tem uma mulher que trata uma doença com tanto carinho e que mostra então a um médico formado, graduado, com todos os estudos em dias que uma simples massagem pode curar. Aí então a Ângela já muda o seu semblante, porque então ela começa a entender que o Duarte está do seu lado. Daí então o Duarte começa a chorar e diz que essa mulher que ele tanto está falando aqui lhe mostrou então o tamanho de humildade, tamanha essa que lhe comoveu por dentro e que lhe mostrou então quantas coisas ele estava perdendo com sua ignorância. E diz que a Ângela o recordou então do tempo que ele tem então todo de dedicação como médico, de que ele também começou lá de baixo. E diz então que por toda a vida a Ângela lhe despertou algo que ele já tinha esquecido, que é então o recomeço. E então ele diz que a Ângela mudou o seu conceito de olhar as pessoas, que ela fez então ele mudar por completo diante apenas de uma massagem essa que ele não achava que poderia então lhe resultar em algum efeito. E emocionados então, a Ângela chora bastante e o Duarte também. E é nesse momento então que o Duarte diz que assinou os papéis que precisava então para a Ângela e diz que ela é uma pessoa diferenciada e pede para que ela continue com os seus sonhos, que ela tem um futuro brilhante pela frente. E então nesse momento ele pede perdão a Ângela por ter sido quem ele foi por muito tempo com ela. Samantha está indignada porque o Álvaro não sai mais daquele hospital desde que a Ângela deu à luz. Ela vai até lá para conversar com ele e então Álvaro nota que a Samantha está bêbada e pede então para que ela vá para casa e tente dormir um pouco para ver se o efeito do álcool passa e pergunta se ela notou a roupa que ela está ali no hospital. A Samantha diz que não se importa com nada, a única coisa que ela quer é que o Álvaro vá para casa. Álvaro diz que não vai porque enquanto ela está lotando a cara de cachaça, ele está ali trabalhando preocupado também com o estado de saúde de vida do seu filho que está lutando entre a vida e a morte. Aí então a Samantha sorri e diz que ele deve estar então em caminho da morte, porque outra saída para ele não vai ter. Álvaro não gosta das piadinhas de Samantha e os dois começam a discutir. Álvaro diz que não tem então como ele sair ali do hospital e ele vai permanecer ali, primeiro porque não tem como ele sair, ele quer estar então perto da Ângela e de seu filho e em segundo lugar ele também não quer voltar para casa. A Samantha então diz que quando o Álvaro pensar em procurar por ela lá na casa dele, será tarde demais. E diz que isso que ele está fazendo com ela hoje vai ter volta. E então a Samantha se retira então sem conseguir nem dar passos de tão bêbada que está, deixando então o Álvaro pensativo e totalmente estressado diante de toda aquela situação.
Salma conseguiu vencer mais uma partida e dessa vez o Leonardo pegou no sono bem ao seu lado agarradinho. Ela acorda então no meio da noite e manda uma mensagem para Mirtz, falando então que a depressão funcionou, pois o Leonardo agora está dormindo feito um cordeirinho do seu lado, e ela diz que se encanta com esse pretexto e que vai então continuar fazendo isso, pois ela se encantou em que viu que deu realmente certo. Nisso, a Mirtz do outro lado está tomando um chazinho antes de dormir e responde para a Salma que com um filho tudo se pode então dobrar, um homem então ou qualquer outra pessoa. Finaliza então ela sorridente e a Salma fica então muito mais ainda do outro lado. Nisso, ela fica agarradinha com o Leonardo. Ângela não sabe do que está acontecendo e pergunta para o Leonardo por celular, por mensagem, se ele está bem, pois ele ainda não voltou ao hospital e ela necessita falar com ele, pois está preocupada com o estado de saúde de Duarte. Salma é quem então recebe essa mensagem. Ela está deitada ao lado do Leonardo, faz força para pegar então o celular do doutor e então vê a mensagem de Ângela e então só faz excluir essa mensagem e fica lá deitada ao lado de Leonardo. Ângela não consegue entender, até porque o Leonardo é bem pontual então em suas ações e fica preocupada porque ele não retornou nem sua mensagem. Abel acabou que pegando no sono lá no hospital. Para quem não entendeu, o Pablo está em um estado muito grave no hospital, pois acabou então de levar um tiro que o Félix deu para acabar então com a união do casamento entre ele e a Luz. O Abel está lá de prontidão no hospital, até que então uma pessoa que vem das mortes, que veio lá da morte, volta então para falar com o Abel e dá uma mensagem importante para ele, dizendo que há tempos difíceis, mas que ele precisa ser forte e que com uma decisão que ele tomar, os tempos começarão então a melhorar. Ele então manda esse presságio para o Abel, que quando se acorda fica angustiado e preocupado, sem entender o que foi então aquela mensagem, se foi um aviso, se foi um sonho, o que é que de fato foi. Bom, para quem não entendeu então, a mãe do Abel aparece em sonho, ou seja, vem da morte para falar com o filho, avisando que tem um recado de Deus, que algo ruim está acontecendo, mas que com uma decisão dele as coisas podem mudar. Álvaro retorna para casa pela manhã já. A Samantha acabou de acordar justamente na hora em que o Álvaro chega. Álvaro diz que veio apenas para tomar um banho e trocar de roupa e voltar para o hospital. A Samantha chama Álvaro para a cama. Álvaro diz que não vai e pergunta o que ela quer. Aí a Samantha se levanta e diz a Álvaro que quer fazer amor com ele. Aí Álvaro diz que não e diz que não quer. Aí a Samantha pergunta por que ele a rejeita. E diz então que quando ela diz que tem que ser o momento, é o momento. Aí Álvaro então fala para a Samantha que não. Se ele diz que não, é não e ponto final. Aí os dois começam uma discussão. Quando a Samantha então pergunta para o Álvaro como que ela vai engravidar se nem nela ele toca. Álvaro diz que o motivo dele não tocar nela é justamente essas pastilhas e álcool que ela toma. Aí a Samantha diz que ela só toma isso por causa dele, por causa das suas enrolações e mentiras e traições. Álvaro diz que ele só fica longe dela por causa dessas gritarias, então começa uma discussão muito grande entre eles dois. A Samantha diz que ela agora precisa engravidar urgentemente, pois agora Álvaro já tem 2 filhas, a Clarinha e também agora esse bebê que acabou de nascer, e ela também quer ter um filho do Álvaro. Aí o Álvaro diz que ela jamais conseguirá engravidar nem dele nem de outra pessoa por causa dessas pastilhas e do álcool que ela só vive tomando. Nisso ele vai até a cabeceira da cama dela e pega então as pastilhas e mostra a ela, ó, esse é o motivo de você não engravidar. E então ele sai com muita raiva do quarto, deixando então uma Samantha em cima da cama chorando diante de toda aquela situação. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim.